Olá, irmãos e irmãs. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei a hora que você vai ver e escutar essa homilia, mas uma alegria estar com vocês para fazer da palavra de Deus um alimento para o nosso dia. E hoje o evangelho que o Senhor nos coloca para toda a igreja é tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos ensina como rezar. Jesus, sempre na sua vida, nos dá esse ensinamento e esse testemunho do valor da oração. Antes do Senhor começar a sua vida pública, ele se retira para um deserto, 40 dias, se coloca em oração para começar a sua grande missão de anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos, fazer milagres, curas, sobretudo gerar discípulos e missionários que irão continuar a sua missão. Então, na vida do Senhor, ele sempre tem essa preocupação de transmitir o valor da oração. E nós, discípulos, hoje escutamos do Senhor a como rezar. Primeiro o Senhor fala como não devemos rezar. Não devemos rezar como os pagãos, que multiplicam as suas palavras, que querem agradar o Senhor pelo que falam, pela eloquência, pelas belas palavras. E se comunicar com o Senhor, dialogar, conversar com Ele na oração é algo simples. Somos nós que complicamos a oração. Colocamos dificuldade para rezar, colocamos talvez não prioridade à oração, talvez a oração nossa seja muito formal, que por isso que às vezes ela não entra na nossa rotina, porque não é algo talvez simples. E daí então o Senhor nos ensina a confiar que o Senhor já sabe antes de pedirmos aquilo que necessitamos. Por isso a oração precisa ser simples, verdadeira e de coração. E ser de coração porque a primeira palavra que o Senhor fala como rezar é Pai, que hoje Ele nos mostra a oração do Pai Nosso. Por essa bela palavra Pai é que brota a verdade da oração. É quando nós conseguimos falar de como filhos que sabem que o Pai nos conhece, fala mesmo o que sente, fala das emoções, fala do que passa, fala do que gostaria, fala do que já alcançou com a graça de Deus. Então busquemos com o Senhor sempre a sinceridade de filhos e temos necessidade de rezar, O nosso coração precisa de oração. Se nós não preenchemos esse tempo que é tão importante para a nossa vida, nós ficamos vazios. O Evangelho, principalmente a oração que o Senhor transmite, que é a oração do Pai Nosso, é o resumo da vida de Jesus. Aquilo que Jesus praticou, ele rezou. E que então, uma coisa muito fundamental aqui, um ensinamento, que é uma insistência nessa versão do Evangelho de Mateus, é que devemos
rezar para perdoar. E aqui Jesus ele coloca então essa lição para nós, que a oração tem como um dos frutos, o dom do perdão. Se nós perdoamos, Deus nos perdoará, insiste o Evangelho de Mateus. E nós então aprendemos a perdoar com Jesus, mas mediante a oração persistente de pedir perdão a Deus e ajuda Ele para perdoar aqueles que nos ofendem. Novamente, falávamos outro dia da questão de perdoar os inimigos, e aqui Jesus insiste que na nossa oração deve ter sempre esse cuidado de ver Deus como Pai, mas também ver as pessoas como irmãos. E os irmãos brigam e às vezes tem discussões, irmãos não só de sangue, irmãos da vida cotidiana, e por isso o perdão que vem da oração. Se você reza pouco, você perdoa pouco. Se você reza mais, o seu coração se torna menos duro. Não é que vai ser fácil perdoar, mas terá um grande remédio, que é a graça da oração. Peça ao Senhor muitas vezes a graça de perdoar, que Ele te considerar diariamente aquilo que é a graça do perdão, mas a graça também de rezar. Rezar para confiar em Deus, que sabe todas as coisas, e que a nossa oração seja prioridade. Não deixa a oração só 5 minutos, não. Aumenta para 10, para 15, você verá o quanto fará diferença para a sua vida. Que Deus te abençoe e que a oração seja a sua fortaleza para perdoar e para você ser uma pessoa melhor. Gaste tempo na oração. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.